Então vamos lá. Deixei gravando para a gente ter. Falar. A gente vai falar sobre o medo, né, hoje. Um sentimento comum para a gente. Foi bom porque a Rita falou que já teve um spoiler na igreja dela ontem. Ela já pôde ouvir um pouco, mas vamos lá. Foi. Né? Um pouco sobre o que é o medo, né? O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. O medo é uma sensação de alerta de extrema importância para a nossa sobrevivência, né? Então, o medo, na verdade, é o sentimento mais comum entre os seres humanos. Todo mundo sente medo, mas o medo faz parte do nosso instinto de sobrevivência, né? Então, de todas, resumindo, ele não é assim tão ruim. Então, todo mundo tem medo, e medo de alguma coisa, né? O medo de alguém, o medo de alguma situação. Então, o medo faz parte do ser humano, né? E você aí, você tem medo de quê? Do que é que você mais tem medo? Já que nós não somos muito, bora fazer um tour de tábua aí. Do que é que você tem medo, Rita? Oxe, menina, eu geralmente não sou muito medrosa, não, entendeu? Uma coisa que eu não gosto é assim, tipo assim, as coisas de todo mundo, né? Quando se fala assim a respeito de alguma doença, alguma coisa assim, a gente fica meio temerosa, né? Ok, medo de ficar doente. E tu, Paty? É. Ai, deixa eu pensar aqui, o que eu tenho medo? Mano, tenho medo de tanta coisa. Não é de tanta coisa. Mas eu tenho medo, assim, de coisas bestas, sabe? Eu tenho medo dos animais, eu não gosto, eu tenho medo. Não sei se é medo ou se é uma agonia, sei lá. Alta, Mas... autoproteção, né? É, um pouco que eu não falou. gosto. Cachorro. Vê um cachorro, eu tenho uma amiga que morre de medo de cachorro. É. E tu, Daisy? Eu acho que eu também sou um pouco como o Paty disse, eu tenho mais, não gosto de correr risco, o meu medo é mais medo de coisas que vão me fazer mal ali momentâneo, como por exemplo, cachorro é algo que eu não gosto de cobra, então é mais, eu acho que os meus maiores medos são esses. E talvez seja um medo, ultimamente eu tenho pensado, de uma mudança brusca, eu não gosto de nada que mude, me dá medo de mudar. Não gosto de mudança. Ok. Eu não gosto muito de coisa muito alta, né? Tenho um pouquinho de vertigem, de altura, esses negócios. Isso eu tenho também. Mas a gente também pode pensar, imaginar coisas que a gente já perdeu na vida porque a gente tem medo. Aquele medo que não de coisas como a gente citou, mas medo de alguma situação, né? Eu lembro, a gente às vezes tem medo de não passar no vestibular, medo de trocar de emprego, medo de mudar de casa, medo de não casar, medo de não conseguir ser mãe. Esses tipos de medo também que nos faz às vezes perder coisas, né? E isso às vezes domina a nossa vida, né? E a gente pode pensar, exemplo de medo, falar, eu mesma, a gente vai aqui, eu moro perto do Europa Park, é um dos maiores parques de diversão da Europa, mas tem alguns brinquedos, algumas montanhas-russas que eu não tenho coragem de ir, eu tenho medo, né? Tenho medo de não estar à Mora perto do altura. Europa Park. Moro perto. Mora. Ela mora perto do Europa Park. Moro perto de Gente, a menina 50 conheceu. quilômetros. Às vezes a gente tem medo da rejeição, né? Às vezes a gente tem medo de falar em público e as pessoas não gostarem. E isso faz duvidar, às vezes, das coisas que Deus fala ao nosso respeito, né? A gente tem palavras proféticas, Eita. às vezes, nas nossas vidas, e às vezes a gente tem medo, né, de não estar à altura disso, a gente tem medo de não estar correspondendo a essas coisas, né? Então, hoje, a gente poderia falar de como acabar com o medo. Mas, como eu falei no início, o medo é uma proteção, um instinto natural do ser humano. Então, a gente não tem como acabar com o medo. Mas a gente tem que trocar o medo pela ousadia, né? A gente tem Amém. que aprender a ser prático no reino de Deus. Então, naquilo que nos dá medo, a gente tem que trocar isso por ousadia. Por quê? Porque às vezes a gente
até encara as bênçãos de Deus, as coisas que Deus colocou, coisas que a gente deveria ficar alegre em Deus, e a gente, por conta do medo, a gente não consegue desfrutar disso, né? Então, por ser um instinto natural, a gente não vai perder, mas a gente tem que parar de sentir medo e escolher não ser guiada por esse medo, né? Esse medo do sentimento daquilo que faz a gente perder e não reconhecer as bênçãos de Deus para nós. Muitas vezes o medo pode paralisar a gente naquilo que a gente deveria ser eficaz. Às vezes a gente tem tanto medo de... A gente foi traída uma vez na vida e a gente tem medo de se relacionar de novo com alguém para não ser ferida. A gente tem medo de se relacionar intensamente com pessoas boas, com amigos e amigas de verdade, porque um dia um amigo machucou a gente. Então, esses medos, eles não são medos que são bons para as nossas vidas. Falei um pouco sobre promessas e palavras de Deus. Às vezes a gente tem medo do chamado de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente tem medo de não ser altura. Então, esse medo que nos paralisa, ele precisa ser trocado por ousadia. A gente tem que ter ousadia. A gente tem que chegar e refletir assim, o que é que você prefere? Ser guiado pelo medo, esse medo que te paralisa, ou ser guiado pelo Espírito de Deus? E pelo amor de Deus, porque os dois são impossíveis de caminhar junto. Então, se você quer ser uma mulher guiada pelo Espírito de Deus, você tem que trocar o medo pela ousadia. Só Amém. Mostrando aqui, o medo, ele é igual covardia, e a fé é igual ousadia. Então, os dois não podem caminhar juntos. Então, somos mulheres de fé, então nós precisamos ser ousadas. Em 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, ou seja, o espírito do medo, mas Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Esse versículo, ele deve guiar uma mulher de Deus em ser uma mulher de fé e uma mulher ousada. Se Paulo, ele escreveu isso para Timóteo, falando sobre, classificou, né, até o medo não como um sentimento, mas até mesmo como um espírito. Deus não nos deu o espírito do medo, mas Ele nos deu poder e amor e equilíbrio. Precisamos ser mulheres equilibradas, mulheres de poder e mulheres de amor, ou seja, mulheres ousadas. Nós precisamos trocar a nossa mentalidade, como a gente falou há 2 segunda-feira atrás, de começar a transformar o nosso pensamento, deixar a nossa mente guiar as nossas atitudes. A gente tem que abrir mão desse estilo de vida de escravidão, de dizer, eu não consigo, eu não posso, eu estou com medo de trocar de emprego, eu estou com medo de mudar de cidade, mas eu sinto da parte de Deus que isso vai ser melhor. Nós precisamos fazer isso. A gente precisa tomar posse da mentalidade de filho. Filho é ousado, filho não tem medo. O Zac e a Liz estão começando a engatinhar. Quando eu estou perto, eles não têm medo de tentar ficar em pé. Então, eles são ousados porque eles confiam em mim. Então, se a gente confia em Deus e a gente tem fé, a gente precisa trocar essa mentalidade de filho. Um exemplo que a gente pode ilustrar é quando Jesus e os discípulos estavam no barco e eles estavam passando por aquela tempestade. Eu acredito que todo mundo conhece a história. E Jesus estava dormindo ali no barco, tranquilo, e os discípulos desesperados, achando que o barco ia afundar, que eles iam morrer. Os discípulos não tinham ainda a mentalidade de filho. E Jesus, como ele é filho de Deus, ele conseguiu dormir no meio daquela tempestade toda, ele estava dormindo. Tem uma frase de Bill Johnson, no livro dele, que diz: você só tem autoridade sobre a tempestade diante da qual você consegue dormir. Essa frase ela é tremenda. Se você conseguir escrever, depois eu vou colocar lá no grupo, porque nós temos autoridade sobre as tempestades na qual a gente consegue dormir. Porque é nesse momento que a gente desenvolveu mentalidade de filho, mentalidade de alguém que é livre, a mentalidade de Cristo em nós. É saber que a gente está no meio da tempestade, porque a tempestade é inevitável, mas isso não nos dá medo. A gente consegue ficar tranquilo. A gente é ousado e a gente é valente. Por quê? Porque nós somos filhos.
O versículo em 1 João 4,18 diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Ou seja, mais uma vez a gente troca o medo pelo amor. Então a gente precisa se sentir amado. O Deus Todo-Poderoso, ele resumiu o amor dele no sacrifício do próprio Filho. Então a prova de maior amor é Jesus. Então nós estamos convictas de que Deus nos ama, que o sacrifício de Jesus foi por nós. A gente precisa tirar esse medo que nos paralisa. Eu comecei perguntando qual é medo de altura, medo de bicho, mas não é esse medo que a gente queria tratar hoje. Como a Rita falou do exemplo de Davi e Golias, a voz de Golias, a força de Golias, o tamanho de Golias assustou todo o exército de Israel, o exército que era um dos exércitos mais preparados da época, né? O exército de Saul não era fraco. E aquilo deu medo e paralisou o exército. Então é esse tipo de medo. Davi, pequeno, magrinho, ele não quis nem saber quem era, ele só queria saber que estava afrontando o Deus vivo. Então aquilo que te afronta, aquilo que te paralisa, precisa ser trocado por amor. Se você sabe que é amada, o Deus que poderia te executar, ele resolveu te dar vida. O Deus que poderia não fazer nada por você, ele deu o filho dele por você. Então, troque o medo pelo amor. Se sinta amada. E é isso que a Bíblia fala. No amor não há temor. Então, se a gente se sente seguro debaixo das asas do Senhor, a gente precisa tirar os medos que podem paralisar a gente de crescer, se desenvolver, crescer como mulher, como mãe, como esposa, tá? De ser intensa naquilo que a gente faz na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Então, a gente precisa colocar mais amor nas nossas vidas. A gente sempre fala sobre a praticidade, né? As dicas práticas que eu tenho para você hoje, a primeira dica, e para mim ela é assim o carro-chefe, é: seja cheia do Espírito Santo de Deus, seja cheia do Espírito de Deus. Por quê? Porque dos nomes, uma das traduções do grego para o Espírito de Deus é Paracleto, que quer dizer o amigo que anda ao lado. Então, eu falei do Europa Park, né, que eu tenho medo de andar em montanha-russa, e eu fui várias vezes, e tem umas que saem. É a maior da Europa, aqueles negócios bem terríveis. E quando meu irmão estava aqui, ele me dá coragem. Então ele fica, ai, vamos, Dani, vamos. E eu fui em tudo. Teve uma que eu achei que eu ia morrer, eu saí de perna bamba dizendo, eu vou morrer nesse lugar. Mas o fato do meu irmão estar junto comigo me deu coragem para fazer isso. Então, fazendo paralelo ao Espírito Santo de Deus, ao amigo que está ao lado, nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Então, se nós somos cheias do Espírito de Deus, nós precisamos saber que o nosso amigo está ao nosso lado para nos ajudar a tomar a decisão certa, para nos ajudar a fazer as melhores escolhas. Então, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Busque intimidade com Deus, busca ouvir a voz de Deus, e assim o medo vai ficando menor e menor. A segunda dica é: não dê ouvido à voz do medo. Sabe assim, o que a gente fala muito sobre o cachorro. Às vezes a gente só consegue ouvir a plaquinha, né? Cuidado, cão raivoso, e a gente só em ouvir o latido a gente já fica com medo. E a gente não sabe nem o tamanho do cachorro. Quando vê aqueles cachorrinhos bem pequenininhos, que se tu der um chute, ele vai embora. Então é essa voz, né? Às vezes normalmente o medo é de uma situação que é menor até do que a gente imagina. Então, para a gente não dar ouvidos a essas vozes, nem aquela voz do nosso eu, do nosso interior, nem a voz do inimigo das nossas almas, né? A voz do diabo que vai tentar nos inferiorizar, dizer que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai ser feliz, quando que a palavra de Deus nos fala incansavelmente: não tenham medo, não temas. Eu fiz uma pesquisa e mostra que o imperativo, né, a frase não temas, a ordem de Deus de não ter medo, é a ordem que foi mais repetida na Bíblia.
Então Deus, ele se preocupou em dizer pra gente: não tenha medo. Eu estou com você todos os dias até a consumação do século. Não tenha medo. Se você passar nas águas, eu estarei contigo. Se você estiver no fogo, você não vai queimar. Então nós temos que dar ouvidos à voz de Deus, não à voz do nosso medo. Terceira dica é: se mova pelos outros. Ou seja, quando você é movido por fazer alguma coisa pelo outro, a gente diminui o medo. Quando eu tenho medo de dirigir quando tem neve, e o ano passado eu fiquei numa situação que estava de noite, tinha muita neve na estrada, e numa situação normal eu pararia meu carro, eu iria, eu voltaria, como algumas vezes eu quis fazer, mas eu estava com os meus filhos no carro e eu precisei tomar coragem, enfrentar aquela situação para conseguir avançar mais rápido, para sair daquela estrada que estava um pouco perigosa por causa dos meus filhos. Então, quando a gente se move pelos outros, a gente tem mais coragem. Por que eu coloquei se mover pelos outros? Porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Então, quando a gente sabe que a nossa missão sempre envolve outras pessoas, a gente precisa não ter medo. Não ter medo quando a gente tem uma palavra de Deus falando para a gente encorajar um amigo, para a gente ligar, para a gente falar do amor de Cristo. Então, a gente precisa não recuar, não ter medo, se mover mesmo por causa dos outros, por causa da nossa família, pagar o preço em oração, não ter medo que o nosso marido não vai aceitar Jesus, que os nossos filhos não vão ficar no caminho do Senhor. Então, seja uma mulher cheia do Espírito de Deus, não dê ouvido à voz do medo e se mova pelos outros, ou seja, se mova sempre em amor a uma outra pessoa. Esse é o conselho que eu tenho para dar para você sobre a praticidade de trocar o medo pela fé, o medo pela ousadia. O versículo que a gente leu: o perfeito amor lança fora todo o medo, ou expulsa todo o medo. Vamos parar de ter medo, Dani? Não. Por quê? Porque é um instinto natural que o próprio Deus colocou no nosso coração por sobrevivência, né? Para a gente sobreviver. Mas o perfeito amor lança fora o medo que vai nos acovardar, o medo que vai nos paralisar. Então, mulher, que eu acho que o Lelo nem está mais na ligação, Robinho, então você que está aqui essa noite, que você pense que o teu medo não pode te paralisar. Deus te chamou para fazer a diferença onde você está, com o patrão que você tem, com a chefe que você tem. Então você precisa ser uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus, uma mulher que sabe trocar o medo pelo amor, o medo pela fé e pela ousadia. Você precisa ser mais ousada para ser mais usada aonde você está. Que Deus te abençoe, que você troque a sua mentalidade, que você comece a colocar em prática a palavra de Deus, trocando o medo pela fé. Obrigada, fica com Deus. Eu acho que eu passo a bola para Daisy. Olá, todo mundo. Ela